Bom dia a todos. Então, vamos hoje dar início à nossa quinta parte do nosso estudo sobre as regras de discernimento de Santo Inácio de Loyola. Então, vamos continuar, né? Quem tá com o PDF aí, da página 26, né? E vamos continuar o que nós estávamos falando ontem, né? Sobre as desolações e sobre as consolações. Então, se vamos continuar hoje, ontem a gente falou bastante das desolações, então hoje a gente vai falar um pouco mais das consolações, né? Então, mas antes disso, vamos, né, invocar o Espírito Santo, invocar Nossa Senhora para que nos abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que cada vez mais possamos entender a vontade de Deus. Ontem eu ia cantar uma música para a gente começar ontem. Falei assim, parece até coisa do cão. O teclado não acendia, não acendia, não acendia, não acendia. E eu falei, meu Deus do céu, mas se estava pegando de cedo e não ia, não ia, não ia. Falei, tá bom, mas nós vamos seguir em frente. Aí hoje eu consegui fazer o bicho pegar, né? Então hoje vamos cantar para a gente acalmar a nossa alma, acalmar o nosso coração, né? Para a gente aproveitar com todo amor esse tempo que a gente vai estar dedicando a esse estudo de todas essas coisas tão boas para nossa alma. Então, quem sabe vai cantando junto também e vamos dar esse livre acesso ao Senhor na nossa alma para que podamos cada dia mais, né, responder e dar um sim generoso ao ser chamado. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com
pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Então essa canção é muito significativa, né? Que de tudo que a gente conversou ontem, né? De a gente dar esse livre acesso a Deus na nossa alma, né? De a gente deixar o bom espírito reinar na nossa alma e também saber que Deus, apesar das nossas fraquezas, das nossas debilidades, se somos humildes, nos deixamos Deus erguer-nos do chão, erguer-nos do nosso pecado, né? E então eu acho que nesse espírito a gente tem que começar hoje, porque a gente vai falando de muita coisa, né? Ontem nós falamos, né, de todo esse sinal da desolação, que seria tudo que nos traz perturbação, nos traz tristeza, nos traz irritação, né? Todo esse tipo de sentimento não é um sentimento que vem do espírito. Então a gente viu isso ontem. Então hoje a gente vai ver o que vem do bom espírito. Então quem está seguindo o PDF, na página 26, a consolação é um dom gratuito de Deus, mas nós o experimentamos através de seus efeitos. Porque, assim como a consolação é contrária à desolação, assim os pensamentos provenientes da consolação são opostos aos provenientes da desolação. Quer dizer que, claro, que então a consolação vai ser totalmente o contrário da desolação. Se a desolação me causa todo esse efeito negativo na minha alma, a consolação de Deus, esse dom gratuito de Deus, né, vai fazer todo o efeito contrário, nos vai dar alegria, nos vai dar paz, nos vai dar ânimo, nos vai dar força. Então isso que por isso que é onde a gente realmente consegue entender a vontade de Deus por essa moção da consolação que Deus está dando nesse momento na nossa alma. Mesmo que, como a gente falava ontem, que Deus vai permitir esses momentos de deserto, de aridez espiritual, para o nosso crescimento próprio, né? Como eu falava, até Cristo teve esse momento de abandono espiritual na cruz. Então todos nós temos que também passar por esse deserto para purificar a nossa alma, purificar as nossas intenções, né? Para a gente poder realmente, né, ir pelo caminho da perfeição. Mas a consolação é um dos sinais mais claros que Deus dá na nossa alma. Quando você toma uma decisão e aquela decisão te enche de alegria, te enche de paz, te enche de ânimo, te enche de força, aquilo é a vontade de Deus se confirmando naquela decisão. Mas agora quando você decidir alguma coisa, mas você ainda fica inquieta e fica, e será que é isso, será mesmo que não é, aquilo lá muitas vezes, aí é o demônio também trabalhando. Então a consolação a gente vai ter sempre como sinal, né, que realmente Deus está falando na nossa alma e Deus está atuando na nossa alma naquele momento. Então a gente tem isso bem claro. Perdoem vocês a expressão um tanto infantil. Na consolação, Deus dá açúcar. Na desolação, nos faz trabalhar. Não creiam que no primeiro caso vocês sejam mais santos e que no segundo são piores. Quanta gente se desanima porque se vê oprimida pelas tentações, tão vis como humilhantes. Mais adiante veremos o que se pode fazer nesse momento. Importa saber é de que nem por isso se retrocede, ao contrário, pode tomar daí o meio, a graça para avançar para a santidade. Santa Joana de Chantal esteve submetida há muitos anos a terríveis tentações. Não tinha vontade de rezar. Assim que se punha a rezar, experimentava o incrível tédio,
Sentia vontade de sair do convento e regressar ao mundo para entregar-se a uma vida mais relaxada, mais mundana, inclusive corrupta. Duvidava se ainda conservava a fé. Poderia ser, pensarão vocês, que ela estivesse retrocedendo na via de santificação? Pelo contrário, foi durante esses anos que realizou maiores progressos na virtude e alcançou essa generosidade e fortaleza de espírito que jamais teria alcançado se Deus não houvesse feito passar por estas provas. Então, que bonito, né? E como Santa Maria Joana de Chantal, que foi a fundadora da Visitação, dos mosteiros da Visitação, ela teve esses momentos de aridez, né, de desolação espiritual, que ela teve todas essas tentações, porque ela foi, antes de fundar esse convento, ela foi casada, ela teve filhos, era baronesa, vivia na corte, tinha uma vida, então, de muito luxo. E quando ela também se converteu, que ela teve esse momento de luz, que ela entendeu que ela tinha que fazer penitência, que ela tinha que se santificar, ela mudou completamente a vida, né? Mas, depois desse momento de luz, ela também teve os momentos de trevas, né? De ter essas tentações, de não querer rezar, de não querer... Então, isso vai ser uma coisa totalmente normal que vai passar na alma de toda pessoa que quer seguir a Cristo. Vamos ter os nossos momentos de consolação, mas também vamos ter os nossos momentos de desolação que Deus permite para o nosso crescimento espiritual. Mas por que aí temos que saber bem essas regras de discernimento? Para que no momento de desolação não deixemos nos cair na tentação. Porque ela sabia, apesar de toda essa crise de fé, essa crise de saber mesmo, de vontade de sair, de fazer outra coisa, né? Mas ela tinha claro que Deus tinha chamado e que ela tinha dado sim e que ela sabia que aquilo era certo. Então ela, mesmo com toda essa tentação, ela lutou contra elas, mesmo que ela não sentisse Deus agindo na vida dela. Como outro tanto santo, como ontem eu falava de Santa Teresa de Calcutá, na vida dela ela conta que ela passou muitos e muitos anos de aridez. Mas ela lutava, mesmo que ela não tinha vontade de rezar, ela ia lá e rezava. Não tinha vontade de fazer uma coisa, ela ia lá e fazia por amor a Deus. Mesmo que ela não sentisse, mas ela sabia que Deus tinha destinado aquela missão. Porque num momento de luz, ela entendeu a vontade de Deus. E depois de tudo isso, ela se purificou num caminho tão grande, uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem lê a história de uma alma, sabe que ela também passou por uma noite escura da fé terrível, antes dela morrer. Que ela sentia-se totalmente abandonada de Deus. E olha que santa! Santa Teresa d'Ávila, ela passou anos que ela chegou até a ter uma doença que ninguém sabia nem o que era, que ela ficou prostrada, porque aí foi quando ela foi entendendo que Deus não queria isso para a alma dela, para a vida dela. E outros tantos santos, se começa a ler a vida dos santos, como o Santo Inácio de Loyola se converteu lendo a vida dos santos. Por isso que todo dia eu gosto com as meninas que eu faço acompanhamento, eu mando a liturgia do dia e mando o santo do dia. Por quê? Porque a gente aprende muito da vida dos santos. E então, vê que os santos também passaram por isso. Mas aí é onde está a diferença. Que os santos se permaneceram fiéis ao seu sim dado a Deus no momento de consolação. Aí está a diferença da prova. Que mesmo tinha um santo que falava assim: Senhor, eu não vejo, eu não entendo, mas eu confio. E essa é a atitude que a gente tem que ter diante das desolações, diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Se num momento de luz Deus me mostrou que era aquilo, eu tenho que permanecer naquele momento de luz. Depois, se vier a escuridão, eu sei que no momento de luz Deus me mostrou aquilo. Então aí é onde a gente vai discernir.
Aí mesmo que venham os tropeços da desolação, todos esses tropeços, a gente vai saber reconhecer e vai lutar por aquilo que prometemos. Para mim, o dia mais grande que eu tive na minha vida foi o dia que eu fiz a minha primeira profissão. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, e os votos perpétuos, os votos perpétuos. Eu falei assim, para mim, eu tinha muito claro que os meus votos já tinham que ser perpétuos no dia que eu falei sim, no dia que eu professei os meus votos. Porque ninguém casa com uma pessoa nem para 1 ano, nem para 2, nem para 3 e nem para 4. Tanto é que pelo direito canônico, se uma noviça faz os votos e não faz com essa intenção de ser fiel, essa profissão é nula, igual que o matrimônio. Se o casal, se um do casal não casa com essa intenção de ser fiel até a morte a seu marido, de formar uma família, de aceitar os filhos que Deus mandou, esse matrimônio é nulo, não houve. Não houve o fim do matrimônio, não houve. Então não é que a igreja permite que se descase, que não. É que não houve. A pessoa não foi sincera nem com Deus, nem com a pessoa que ela promete. E a mesma coisa passa na vida sacerdotal como na vida religiosa. Se a pessoa não faz uns votos com esse desejo de ser fiel para sempre, essa profissão é inválida. Fala assim, não, vou fazer voto por 1 ano, vamos ver o que dá. É inválida. Perante Deus e perante a igreja é inválido. É uma coisa muito séria. Então, naquele momento que eu ia fazer os votos, porque lá na capela da nossa Casa Madre em Valência, é uma capela muito bonita, muito grande, e justo do lado do altar está o corpo incorrupto da nossa Santa Madre Fundadora. Tá lá, você vê lá no vidro, o corpo incorrupto da Santa Madre lá. É uma emoção. Você está lá esperando para fazer teus votos, na frente você tem o Santíssimo e do outro lado você tem a Santa Madre ali, né? E sempre assim, quando a gente vai professando, enquanto uma está fazendo a fórmula dos votos, a outra que segue está de joelho diante do Santíssimo. E naquele momento eu falei assim, Senhor, é para sempre, custe o que custar. E nos momentos mais difíceis da minha vida, eu me agarrei a isso. Senhor, foi para sempre. E é isso que a gente tem que, nos momentos de luz que a gente tem de graça, a gente tem que se agarrar a eles. Por isso que muitas vezes o profeta fala, volta povo ao teu primeiro amor. Para que nos momentos de desolação, a gente possa sempre lembrar do momento de luz que a gente teve e se agarrar a ele. Que saber que como a noite, 1 hora termina na manhã, a desolação também vai terminar. A desolação não vai durar a vida inteira. Deus sabe até onde somos capazes de aguentar. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes as decisões precipitadas que acontecem de abandono de vocação, de abandono de vida sacerdotal, de abandono de vida religiosa, acontece nesses momentos de desolação, porque a pessoa está vivendo a escuridão, ela não está vendo com clareza. Em vez de ela lembrar do que ela decidiu no seu momento de luz e se agarrar àquilo, o demônio envolve ela nas trevas para não, vai embora, isso aqui não é para você, isso daí não serve, pega com outra, e começa com todos os pretextos fáceis, e o demônio pinta as coisas muito bonitas. Mas depois, na realidade, vai ser outra. Porque o demônio o que quer? Quer a pessoa, destruir a pessoa humana. Então o demônio vai fazer destruir esse sonho, destruir essa vocação, né? Nesse momento que em vez por quê? Porque a pessoa, em vez de reconhecer a Deus também nesse momento de desolação, ela se deixa levar pela tentação. Aí o demônio vai fazer a festa, como a gente sempre foi falando sempre, que é assim. Aí continuando aqui, fala assim, o padre Valete nos dizia, existem muitas formas de aprender a boxear. Alguns treinam dando golpes com os punhos em sacos de areia. Ao fazê-lo, seu esforço torna-se estéril. Outros se preparam dando golpes com os punhos em uma pera de couro.
Com isso, vocês realizarão um maior avanço, pois é preciso desviar-se para os lados, do contrário, corre-se o risco de ser atingido no olho. Mas o que você quer é se tornar um mestre do boxe, e para conseguir isso é preciso exercitar-se com um treinador especialista no boxe. Nos primeiros dias o farão em pedaços, mas depois, por sua vez, você terá se tornado um mestre. Assim, acrescenta o Padre Valit, Deus permite aos demônios que venham tentar-nos com o fim de ajudar-nos a avançar rapidamente na santidade. Mas não confundam as tentações com o relaxamento da santidade. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse, dizia o arcanjo Rafael a São Tobias. E Santiago escreveu em sua carta: Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E São Pedro disse: Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Então vê aí, tá tudo. Eu falo que aí esse padre fez uma síntese de todo o nosso caminho de santidade. Que quer dizer que isso é uma realidade que é realmente que a gente tem que entender isso. Que Deus permite aos demônios que venham a tentar-nos com o fim de ajudar-nos a avançar rapidamente na santidade. Então, quando Deus nos manda uma provação, permite uma provação, é para a gente ser forte, como ele falava aí do exemplo de uma pessoa que quer lutar boxe. Se ela vai só na areia, ela não vai ter força, vai ficar ali. Mas se ela vai no negócio lá, naquela pera de couro, que dá de um lado, o negócio vai de um lado, vai de outra pessoa, vai desviando, até que ela vai aprendendo e sabendo lidar com aquela situação, e a pessoa se fortalece, é a mesma coisa na nossa alma. Se a gente não tiver as tentações para a gente adquirir as virtudes, avançar nas virtudes, avançar na fé, avançar no caminho de perfeição, nós vamos continuar medíocre. Que tudo tá bom. E não é isso que Deus quer. Como vários santos falam assim, Deus nos chama a ser águias, a voar alto, muito alto. Não ser galinha de terreiro para ficar ciscando. Então Deus nos dá asas para voar pro alto. Não para a gente ficar ali no galinheiro na vida fácil que me dá a ração e eu boto o ovo e acabou. Então por isso que Deus, Ele permite as provações, as situações difíceis na nossa vida, para a gente aprender. Porque numa situação difícil, eu vou pedir a ajuda de Deus e Deus também vai me inspirar nessa situação difícil. De eu aprender a calar, de eu aprender a ser humilde, de eu aprender a me mortificar mais, a me sacrificar mais. Que tudo isso a gente vai aprender. Cada experiência ruim que a gente tem na vida, a gente não pode ver só o lado ruim. Com muita coisa ruim da vida, você acaba também crescendo, aprendendo, pelo menos tendo a lição de não voltar a fazer nunca mais aquilo. Ou de ter que conviver com uma pessoa com um gene ruim, para a gente não ser como aquela pessoa. E também da gente exercitar a nossa paciência e o nosso perdão. De ser misericordioso. De ter um coração misericordioso. De não deixar o ressentimento tomar conta da nossa vida. Então são tantas coisas, tantas lições que nas provações Deus permite que a gente tem que estar com os olhos abertos e agradecer. Mas o que passa? A natureza humana é rebelde, a natureza humana não foi feita para sofrer. Então a tentação humana é assim, não foi feita para sofrer. A pessoa humana nunca quer sofrer, ela foge do sofrimento como o diabo foge da cruz. Só que é o seguinte, né? Que nesse sofrimento
Deus nos vai estar purificando e Deus nos vai estar, né, preparando, né, e mostrando o caminho da santidade, o caminho da renúncia, o caminho da fé, o caminho do amor. A partir dessa tentação, então Deus permite essas tentações, essas provações na nossa alma justamente para isso, para a gente tirar proveito. Portanto, a desolação e tudo o que há por trás desse estado de espírito, aridez, desânimo, problemas, provas, tentações de todas as classes, não os engane. É preciso passar por ela para chegar à santidade. São João da Cruz, no início de sua obra Subida ao Monte Carmelo, no qual indica a ascensão da alma para a visão mística, quis fazer um pequeno esquema para ilustrar esta subida da alma. Abaixo, à direita, um estreito caminho que sobe, desce, novamente, regressa e termina em um beco sem saída. Deste caminho, São João da Cruz escreveu Consolações Humanas. Eu gostaria muito de me santificar, mas gostaria que meus esforços fossem reconhecidos, que meus superiores me dessem mais incentivo, etc. Não me sentir tão só, porque se for assim, abandono tudo. Amigo, você se encontra em um caminho morto, jamais chegará à santidade. Então São João da Cruz já colocava nessa subida ao Monte Carmelo, colocava isso na parte mais baixa. Quando a pessoa ela não quer sofrer, ela não quer aceitar os sofrimentos, ela nunca vai chegar na santidade. Que ela queira que seja estimada, que todo mundo a compreenda, que todo mundo a queira, que todo mundo faça festa para ela, que acha ela o máximo, o mais legal, a última Pepsi Cola do deserto. Enquanto ela continuar com esse pensamento, ela nunca vai ser feliz. Sempre vai ter defeito, sempre vai ter espinho. Por isso que vai chegar numa hora que São João da Cruz fala assim, nós não somos nada, nada, nada e nada. Ainda até ele tem um poema que chama As Nadas, né? Que é justamente falando disso, que nós não somos nada. Então, se nós não somos nada, tudo que a gente tem é dom gratuito de Deus. Como semana passada a gente comentava sobre os talentos, né? Da parábola dos talentos. A gente não tem, tudo que a gente tem é de Deus. Então fala, tudo é prestado. Tudo foi Deus que nos capacitou. Então, se é de Deus, não é meu. Então, eu não tenho que querer me dar tanta importância, porque o que eu tenho é de Deus. Então, quando a pessoa quer se dar tanta importância, como ele fala assim, aqui, ó, eu gostaria muito de me santificar, mas gostaria que meus esforços fossem reconhecidos, que meus superiores me dessem mais incentivo, não me sentir tão só, porque se for assim, abandono tudo. Então, quer dizer, se ninguém me elogia, se ninguém valora o que eu faço, se ninguém chuta o balde, vai tudo para PQP. Bem assim, muitas vezes. E não é esse o caminho da perfeição. O caminho da perfeição é a gente trabalhar com essa reta intenção. Da gente realmente fazer as coisas por amor a Deus, para a glória de Deus. Se eu estou fazendo as coisas por amor a Deus e para a glória de Deus, não me importa se me vão elogiar, se vão falar que o meu trabalho está muito bem feito, que se é isso, se é aquilo, não me vai importar, porque eu sei que a quem tem que importar é a Deus, não aos homens. Porque a partir do momento que eu começo a trabalhar para que os homens me vejam, eu estou tirando a glória de Deus do meu trabalho. Então isso a gente tem que ter claro, que a maioria dos sofrimentos que a gente tem na vida é justamente por isso. Porque a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser valorado, a gente quer estar por cima de tudo. E não é assim, nós não somos nada. E como muitas vezes eu comentando com as meninas, comentando até com as funcionárias nossas na enfermagem, essa pandemia veio justamente para nos mostrar que nós não somos nada.
que está morrendo rico, pobre, estudioso, analfabeto, formado, doméstica, preto, branco, marrom, azul e que seja, todos que infelizmente estão morrendo dessa doença estão tendo o mesmo fim. Que é o mais triste. Nós da enfermagem sabemos isso. O que ele faz? Morre sozinho numa UTI, é tratado à distância de todo mundo para não se contaminar. Se está entubado para fazer a extubação, tem todo aquele protocolo, morrendimento todo mundo. Do jeito que morreu, vai para 3 sacos com zíper, 3 sacos lacrados, e do jeito que foi, se for com camisola, vai com fralda, o que tiver, do jeito que foi, é enfiado no saco e lacra o caixão. E nem enterro tem, nem velório tem nada, do jeito que vai lá e enterram correndo. Nós não somos nada. Então, para que tanto orgulho? Para que tanto pensar que não, eu sou a melhor, porque eu sou boa, eles têm que fazer disso assim, porque eu tenho que ser assim, porque me têm que respeitar assim, porque tem que assim. Nós não somos nada. Então, por isso, esse é a primeira escada do caminho da perfeição, da gente ter essa noção que nós não somos nada. Nós somos criaturas de Deus, totalmente dependentes de Deus. A partir do momento que a pessoa que tem noção que ela é pequena, que ela não é nada, já nada atinge. Porque ela já está com o coração puro de trabalhar as coisas por amor a Deus. Eu faço uma coisa bem feita, não porque minha superiora vai ver que está bem feito, ou porque os outros vão falar que estão bem feito. Eu faço uma coisa bem feita porque Deus está vendo, porque eu estou fazendo e oferecendo a Deus com amor. Se eu vou lá cuidar dos velhinhos lá, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Não para que falem, nossa, que boa enfermeira que você é, como você cuida bem das velhinhas, como não sei o que. Isso é o de menos. A minha reta intenção é, eu vou cuidar com amor porque eu estou cuidando a Cristo nessas pessoas, que nem o evangelho de hoje, né? É muito claro para a gente, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Quer dizer que estamos tratando a Cristo. Com todas essas obras de misericórdia, todos os dias, na nossa casa. Mas se eu não fizer isso com uma reta intenção, que eu estou fazendo para a glória de Deus, porque eu estou cuidando a Cristo, tudo é perdido. Se eu fazer as coisas porque os outros vão falar, então perdeu todo o mérito. Então eu tenho que, muitas vezes essas provações vêm para purificar o nosso coração, para que podamos realmente fazer as coisas com essa reta intenção. Mesma coisa nas paróquias, muitos de vocês eu sei que é acólitos, que são coroinhas, são meninas Nossa Senhora, que trabalham na pastoral, tudo. Mesma coisa, se vocês vão lá e fazem as coisas para que te elogiem, está perdido o mérito. Ou para que te reconheça, para que o padre fale, nossa, que ela não vai mais. Então perdeu todo o sentido. E justamente Deus vai permitir todo esse tipo de desolação, de provação, para a gente cair do cavalo, cair do burro, ver que não somos nada e que temos que fazer tudo para a maior glória de Deus. Porque a pessoa humilde, quando a pessoa de vários santos que a gente vê, que chega num estado de santidade tão grande, é quando mais humilde essa alma é. Eu adoro ver a vida do nosso Padre Fundador, porque foi um homem muito santo, extraordinariamente humilde, que ele sempre teve nos escritos dele, nas regras espirituais que ele escreveu, nos manuscritos dele. Ele tudo procurava redundar nessa glória de Deus. Ele, em todos os momentos de glória que ele podia se destacar, ele não quis participar. Tanto é que na congregação ele foi o que recebeu o carisma, ele foi que gestionou tudo, que escreveu as constituições, que escreveu as regras, que desenhou o hábito, que fez tudo. Ele permaneceu na sombra de tudo. Ele permaneceu a vida inteira na sombra da Santa Madre.
Tanto é que as primeiras irmãzinhas não sabiam nem da existência do padre fundador, para ter noção. Porque ele, que era o depositário do carisma, ele quis ficar num segundo plano, porque ele trabalhava para a glória de Deus. E ele era feliz de ver que aquela obra que Deus tinha inspirado estava indo para diante. E isso é o maior exemplo que a gente pode ter. Que a gente faz as coisas para a glória de Deus, não para a minha glória, nem para que para ter aquela vaidade de falar, ai, que fulano é assim, que cicano, olha o que faz, que bonito, que não sei. Se você está recebendo a sua paga já aqui na terra. E nós não temos que trabalhar nessa terra para receber paga aqui, nós temos que trabalhar nessa terra para receber paga lá. Igual que tem uma piada que, uma piada que realmente tem uma história. Que conta que tinha uma senhora muito rica, muito arrogante, que ela tinha uma empregada que era negra, que ela humilhava totalmente, todo dia ela humilhava, pisoteava essa empregada, e todo dia essa empregada nunca respondia nada e respondia com um sorriso a todas as ofensas que a mulher fazia para ela. Depois a empregada ficou doente e morreu. Passou um tempo, a patroa também ficou doente e morreu. Aí a mulher chegou, por sorte, chegou no céu. Né? Se salvou, como dizer, assim, né? Aí chegou lá no céu e São Pedro falou assim, olha, foi difícil você chegar aqui, hein? Se não fosse muita oração que fizeram por você aqui, você não tinha chegado, não. Aí a mulher já ficou meio irritada, né? Aí ele falou, bom, vamos ver onde vai ser a sua casa. Aí disse que foi entrando no céu e tinha um que tinha umas mansões bonitas, que tinha umas casas bonitas, uns sobrados bonitos, e via toda a gente contente, feliz, cuidando do seu jardim, e todo mundo feliz. Aí conforme ia passando nas ruas, ia chegando no lado das casas, ia ficando mais simples, mais assim... Até que já chegou num lugar que era umas favelas lá, umas taperas lá, né? Aí chegou numa tapera dessa e São Pedro falou para a mulher, aqui é a tua casa. Ela falou, como que aqui é a minha casa? Porque antes, na hora que elas estavam passando, que onde estavam as casas bonitas, ela viu a empregada dela numa casa muito linda, com um jardim muito bonito e ela muito feliz. Aí ela pensou, se a minha empregada tinha essa casa, imagine eu que eu vou ter, né? E quando São Pedro mostra que ela está naquela tapera, ela fala, mas como se a minha empregada, que era empregada, ela tá nessa mansão aí e eu vou ficar nessa tapera? E ela fala assim, minha senhora, é que o negócio é que os tijolos e o material para construir, a gente recebe lá de baixo. Então, moral da história. A gente vai ter glória lá em cima, dependendo de tudo que a gente sofrer aqui embaixo. Então, isso nos anima a buscar a glória de Deus nessa vida, enquanto podemos ter méritos. Enquanto a gente pode caminhar na perfeição, porque uma vez que morreu, se não for pela oração de muita gente, muitos vão passar no purgatório muitos anos antes de chegar no céu. Porque o purgatório é exatamente o lugar de purificação dessas almas que não se purificaram nessa vida, para poder chegar puros diante de Deus. Então, a gente tem que ter isso muito claro, que a gente tem que trabalhar somente para a glória de Deus. Porque se a gente não trabalhar com esse fim de fazer as coisas para a glória de Deus, tudo está perdido. Então, por isso que em muitas ocasiões também se perdem, porque a melhor chega no convento, chega numa casa de formação, e porque o meu formador, a minha formadora não vê que eu valho para isso, não considera o que eu faço, não vê que eu sei fazer as coisas melhor que os outros. Aí começa com tudo isso. Eu falei, já que aqui ninguém valora eu mesmo, que fica aqui, eu vou buscar outro lugar que me valore. Tudo bem, mas você não é a sua felicidade, porque você vai chegar em outro lugar e vai fazer a mesma coisa e vai dar no mesmo, quer dizer que o erro você carrega com você.
O erro não é dos outros. O erro você está carregando junto. Quer dizer que onde você vá, por isso que tem pessoas que vão fazendo peregrinação de congregação em congregação. Ah, porque aquela congregação lá era muito ruim, porque a formadora era muito ruim, porque o formador era muito ruim, o reitor era muito ruim, aquele padre naquela paróquia era muito ruim. Mas eu estou vendo se é o melhor, o erro não está em mim. Se não é eu que quero que todo mundo me contemple, que eu quero ser o centro das atenções e que todo mundo me contemple e que eu sirva igual que aqueles, igual tinha aqueles imperador da China lá, que todo mundo nas coisas na bandeja lá e do jeito que eu quero e como eu quero e eu mando e faço e mando e faço. Isso não é o espírito religioso. O verdadeiro espírito religioso é o espírito da humildade e do serviço. Estamos aqui, somos pobres servos e não fazemos mais do que aquilo que temos que fazer. Enquanto a gente não levar isso para a nossa vida, que a gente somos pobres servos e só fazemos aquilo que devíamos fazer, as tribulações vão tomar conta da nossa vida. Porque sempre, como eu falei antes, a pessoa humana, o raciocínio humano, não está no sofrimento e nem na humilhação. A tendência do humano é sempre se exaltar e sempre se vangloriar. Então é isso que a gente tem que lutar, igual que os boxeadores, lutar com isso para a gente vencer. Todos esses desejos carnais que tem de vanglória, de reconhecimento, disso, a gente tem que ir cada vez mais batendo de frente para a gente poder vencer e ter essa atitude humilde para que Deus possa realmente agir na nossa alma. Porque senão a gente vai estar lutando em vão. Aí, voltando aqui. Outro é um caminho separado que dá volta, regressa, sobe, desce, volta a subir e finalmente termina no ponto de partida. Deste, São João da Cruz escreveu: Consolações divinas. Não, eu não busco consolações humanas, mas quando estou em oração ou quando comungo, gostaria de sentir alguma doçura, um pouco do amor de Deus, a felicidade de sua presença, a dor de meus pecados, mas em vez disso caio numa aridez. Tenho inclusive tentações de que estou perdendo tempo, que devo deixar a oração. São Francisco de Sales disse: Não busqueis as consolações de Deus, senão ao Deus das consolações. Vocês jamais chegarão à santidade se continuam confundindo o progresso com a consolação espiritual. Essa é outra coisa que é muito comum nos formandos durante o noviciado, durante os primeiros anos de votos temporais, de confundir que se eu vou para a oração e eu sinto aquela presença de Deus, que eu sinto Deus que me fala, que eu sinto coisas assim, é que eu estou caminhando bem para a santidade. Agora, se eu estou numa aridez, eu não sinto a Deus, não sinto nada e tenho que lutar contra as tentações, é que Deus já não me quer. Não é isso? É totalmente o contrário. Deus sim, como fala, que Deus muitas vezes na consolação Deus nos dá o açúcar. Quer dizer que Deus, como sabe como é frágil a nossa natureza humana, Deus também permite se revelar, da gente ter essa revelação, da gente ter esses sentimentos, esses momentos lindos de sentir tão grandemente a presença de Deus em nós, a presença de Deus em nossa vida. Mas não vai ser sempre isso. A gente vai precisar lutar para purificar todas essas intenções nossas. E a gente só vai purificar essas intenções se realmente a gente lutar contra essas tentações e principalmente contra a nossa própria natureza humana, que ela é orgulhosa e que ela é soberba e que ela é avarenta. Então a gente tem que lutar. Então, para a gente lutar e se vencer, vai ser só no crisol de sofrimento. Só nas tentações que a gente vai se permanecer de pé. Deus sabe até onde a gente vai conseguir ser tentado. Mas a gente tem que fazer da nossa parte.
né? E não é porque eu vou na oração e eu não sinto nada, a melhor eu tenho que passar a oração inteira lendo um livro espiritual, porque se eu parar um pouco, a minha cabeça vai lá do outro lado do mundo. Mas você está tentando. Aí está o mérito. Que você, mesmo que você não está sentindo nada, você está tentando. Você não larga de fazer a tua oração, mesmo que você não sinta. E aí, depois de um esforço grande, eu tenho certeza que Deus vai dar um momento de consolação. Para te ajudar e te incentivar. Mas a gente pensar que a vida inteira não vai ser consolação, não. A gente vai ter momento de consolação, mas vai ter mais momento de desolação que de consolação. A gente tem que ter isso muito claro. Em meio do esquema que ocupa quase toda a página, como o túnel de uma mina, estreito, todo negro, sobre o qual o santo escreveu 5 vezes: nada, 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 nada. Eu falava, são as nadas de São João da Cruz, não somos nada. E este é o único caminho para chegar lá em cima. Que interessante. São João, nesse gráfico é muito legal, tem várias, né, imagens desse gráfico de São João da Cruz, né, da subida ao Monte da Perfeição, que o único caminho para subir lá em cima é o caminho das nadas, é o caminho da nossa negação própria, para que, como eu falava ontem, para que eu diminua e Cristo cresça em mim. Para chegar como São Paulo e falar assim, vivo da fé no Filho de Deus, porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E para que Cristo viva em mim, eu tenho que morrer para si mesmo, para mim mesma. Eu tenho que chegar nesse nada. Nesse nada que já eu não me importo o que os homens falem, pensem de mim. Eu trabalho para a glória de Deus, não me importa, não me preciso, eu não sou movido a que me elogiem, que vejam o meu trabalho bom. Eu não preciso disso. O que eu preciso é trabalhar para a glória de Deus, porque o único que me vai ser feliz vai ser Deus. O único que eu quero é estar junto a Deus. E para mim, estar junto a Deus, eu vou trabalhar a favor de Deus. E salvar muitas almas para que essas almas também cheguem a Deus. Então, chegar nesse ponto tão grande dessa anulação total da minha vontade para viver a vontade de Deus. Então, por isso que São João da Cruz faz nada, 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 nada. Nós temos que chegar a ser nada. Despojar do nosso orgulho. Despojar de tudo. De pensar que nós não somos nada. Não pensar no nada no sentido da pessoa depressiva que fala, eu não presto, eu não sou nada, por isso eu acabo com a minha vida. Isso é outra coisa, isso é doença. Esse nada que São João da Cruz diz é de um estado de uma alma que ela se reconhece totalmente dependente de Deus. Que ela reconhece que tudo o que ela tem é dado por Deus. Então, se tudo que eu tenho, todo o meu ser é de Deus, então para que eu tenho que orgulhecer das coisas? Por que eu tenho que buscar que me elogiem? Por que eu tenho que buscar que sempre tenha uma boa opinião de mim? Por que eu tenho que buscar que reconheça o que eu faço? Se eu faço por amor a Deus, porque Deus me amou primeiro. Aí está o sentido do nada, de você chegar num estado na tua alma que tanto faz se as pessoas te elogiam, se as pessoas veem seu trabalho, se as pessoas valorizam, tanto faz, porque o que você está fazendo é com aquela reta intenção de dar glória a Deus. E esse é o caminho que te vai levar para a perfeição lá para cima. Por isso o São João da Cruz fala que o único caminho para chegar lá na cima do monte é o caminho das nadas. Mas, padre, devo estar equivocado. Eu preciso fazer alguma coisa a todo custo. Tenho tentações terríveis. Não progrido. Se o Senhor soubesse os sentimentos que nascem em meu coração, perco a fé,
Sinto o desejo de cometer os mais terríveis pecados, etc. Coragem, você está em um bom caminho. Mas não é possível. Minha mente está cheia de imagens impuras de ódio. Até chego a pensar que já não creio em mais nada. Está em um bom caminho. Não desanime. Continue. Logo, ali no alto, o túnel de Amina se alarga e se aclara. Ainda que São João da Cruz tenha escrito, e ainda lá em cima, sempre nada. Quer dizer, que a pessoa que está vivendo um momento de provação, ela está no caminho certo. Se Deus está permitindo aquelas provações, é porque Deus ama tanto aquela alma, e Deus sabe que ela é capaz de santificar. Quanto Deus mais ama uma alma, mais Deus envia provação. Isso é fato. Santa Teresa d'Ávila falava assim, que ela já estava doente, ela estava fazendo as fundações, e um dia ela estava naquelas carruagens que chamavam tartanas, que vai tudo destrambelhado. Começou a chover, pararam no atoladeiro, ficaram atoladas, aí ficaram lá no meio da água, tudo chovendo. E ela falou assim, ai Senhor, como que tu permites isso aos teus amigos? E aí Jesus respondeu, Teresa, isso eu permito aos amigos que eu mais amo. E Teresa falou assim, então com razão, por isso tem poucos amigos. Por quê? Porque quando Deus sabe que aquela alma tem fortaleza para chegar num alto nível de santidade, ela vai permitir provações para aquela pessoa chegar nesse ponto do nada. E a pessoa só vai chegar nesse ponto do nada, nesse ponto da humilhação, depois de passar muita provação. Dela cair o seu orgulho, dela cair a sua soberba, de cair suas vontades para fazer a vontade de Deus, de cair os seus pensamentos, os seus pontos de vista, para viver os pontos de vista de Deus. Para ver com os olhos de Deus. Então ela tem que cair nesse nada. Então para ela cair nesse nada, ela tem que, passar mesmo. Tem que passar, tem que se ralar para passar. Para quê? Para que ela possa despojar esse homem velho do pecado original que fica em todos nós. Então, por isso a gente tem que ter isso claro, que quando Deus nos envia as provas, não é porque que Deus não ama a gente, que Deus não quer a gente, justamente porque Ele nos ama e nos quer santificar e nos quer junto dEle, que Ele permite essas provações para purificar minha alma. Não para mim me rebelar. E nem achar que todo mundo é ruim, porque ninguém faz o que eu quero, ninguém vê o que eu faço, ninguém vê assim. Então a gente tem que chegar nesse nada, de ser humilde, de reconhecer o nosso erro, de saber pedir perdão, de saber se humilhar. Porque ainda mesmo falei, e ainda lá em cima vai ser nada, nada, nada e nada. Quer dizer, já viver contemplando a Deus, sabendo que nós não somos nada, que Deus é o Altíssimo. Aí está o segredo do caminho da santidade. Por fim, para baixo estão as verdejantes pradarias do Monte Carmelo, regada pelos 7 dons do Espírito Santo que produzem seus frutos. Portanto, coragem, que nada os detenha. Quer fazer então? Santo Inácio indicará. Aí ele já vai dar na 5ª regra, do número 318. No tempo de desolação, não se deve fazer mudança alguma, mas permanecer firme e constante nos propósitos e determinações em que se estava no dia anterior a esta desolação, ou nas resoluções tomadas antes no tempo da consolação. Porque assim como na consolação é o bom Espírito que nos guia e aconselha mais eficazmente, assim na desolação nos procura conduzir o mau espírito, sob cuja inspiração é impossível achar o caminho que nos leve a acertar. Essa é a maior regra de Santo Inácio que a gente tem que escrever em fogo no coração nosso.
nunca tomar nenhuma decisão quando a gente está passando um tempo de tribulação, num tempo de perturbação, porque vai dar caca. Se a gente decidir uma coisa num momento de luz, a gente tem que lutar por esse momento de luz. Porque nesse momento que a gente está vivendo o período de desolação, o período de perturbação, o demônio está atuando muito ativamente. Então, por isso que é nesse momento que Deus está fazendo esse combate para purificar essa alma, o demônio vai estar lá dando. Para que a pessoa desista, para que a pessoa abandone, para que a pessoa não vale a pena chegar na perfeição. Não vale a pena ser santo, não vale a pena servir Jesus, não vale a pena. O demônio vai estar aí pondo todos os impedimentos para desanimar, para dar tristeza, para dar tudo aqui. Mas o que a gente tem que ter em mente? Eu nunca posso tomar uma decisão quando eu estou no meio da tempestade. Porque se eu tomar uma decisão no meio dessa tempestade, um dia essa tempestade vai acabar e eu ainda vou me arrepender. Que é o que infelizmente vemos nos abandonos, infelizmente nos divórcios, no abandono da vida sacerdotal, no abandono da vida religiosa, no abandono das vocações. Porque tomam as decisões no momento da desolação. Quer fazer suas mudanças de vida no tempo que você está se sentindo mal. Que você não está vendo as coisas com claridade. Então, quando você toma uma decisão, nesses momentos que você não está vivendo na escuridão, pode crer, essa decisão não é boa. Por isso ele fala, sempre fique com a decisão que você tomou no teu momento de luz, no teu momento de paz. No momento que realmente estava agindo o Espírito de Deus na tua alma. Se naquele momento de luz você teve aquela paz, aquela certeza, aquela alegria, aquele ânimo, aquela força, você tem que permanecer firme aí. Porque essa desolação te vai servir para você ficar mais firme ainda nesse sentido. Mas se na hora da desolação o demônio vai estar tentando, metendo tristeza, metendo confusão, metendo perturbação, de tudo, e você toma uma decisão naquele momento, pode crer, é uma má decisão. E olha, Santo Inácio, era bem experiente. E realmente, infelizmente, na vida a gente acaba conhecendo pessoas que fizeram esse tipo de decisão num momento impróprio e depois se arrependeram pro resto da vida. Famílias que se terminaram porque no momento de desentendimento do casal e o marido largou a mulher, ele esqueceu o primeiro amor, do que fez ele se apaixonar por aquela mulher, do que fez querer passar o resto da vida dele juntos, de formar uma família. Porque o melhor do momento de tribulação, manda dar chuta o balde e acabou. Mesma coisa na vida sacerdotal, um sacerdote que é o melhor cai numa paróquia, que a paróquia calunia, que a paróquia não ajuda, que a paróquia cai em cima matando, ninguém vê o que o padre quer fazer de bom, tem as dona Fifi que fica criticando. Se esse padre toma uma decisão, não, eu vou largar meu ministério porque eu aguento isso, seguramente ele vai se arrepender, porque quando ele se ordenou, se realmente ele se ordenou com essa luz, né, teve esse discernimento de que realmente Deus o chamou, se consagrou com aquela alegria, com aquele entusiasmo, pode crer que mais tarde ele vai se arrepender, porque no momento que ele voltar para a luz, que Deus der um clique na vida dele, na mente dele, ele vai entender, que merda eu fiz. A mesma coisa passa com as religiosas, com os religiosos. Melhor cai numa comunidade que a comunidade é difícil, melhor não se entende com a superiora, não se entende com alguma das irmãs da comunidade, aí começa a passar mal. Em vez, se realmente está passando muito mal, está vendo que não está conseguindo, em vez de ser humilde, de chegar para a superiora provincial, chegar e falar assim, madre, eu infelizmente não estou conseguindo me entender com essas irmãs, não estou conseguindo me entender com essa superiora, por favor, me mande para outra comunidade. Só por esse ato de humildade, Deus vai abençoar.
porque você se humilhou e isso também te fez crescer. Agora não, se eu não vou falar com nada porque a provincial não presta, a minha superiora não presta, porque a fulana não presta, a outra não presta, fica todos vocês aqui que eu vou dar um rumo na minha vida. Tá bom, no começo vai ser. Mas depois, quando tudo isso daí passar, que a poeira baixar, aí sim vai começar o remorso. E o remorso é a arma mais terrível do demônio. Porque o remorso acaba com a pessoa. É o remorso que acaba fazendo a pessoa se deprimir e a pessoa ter que querer tirar sua própria vida. Porque aí ela ela cai em si do que ela fez e que muitas vezes já não tem mais volta e a pessoa se desespera. E é justamente essa a ação do demônio. Porque o demônio, ele quer a morte da alma, a morte da pessoa. Então o demônio permite aquela tentação tão terrível para a pessoa sair, para depois ela ter justamente esse remorso e aquela pessoa ela cair numa depressão e se matar. Mesma coisa passou, um casal se separa, melhor tiveram filhos, se amavam bastante, por uma tonteira, por um momento de uma dificuldade no relacionamento, se separam. Depois quando a mulher ou o homem cai em si da besteira que fizeram, aí vem o remorso, aí o demônio já mesmo cai na tristeza, cai na depressão, e acaba com tudo. Por isso a gente vê, infelizmente, tantos casos tristes e com finais tão tristes. Por não saber fazer justamente esse discernimento. De eu não tomar uma decisão quando eu não estou com clareza. Quando eu não sinto a paz de Deus que me está apoiando aquela decisão. Que eu não consultei com ninguém, que eu não consultei com o meu confessor, que eu tomei sozinha. Geralmente essas decisões que eu falo, as decisões das cagadas, faz sozinho. Porque a pessoa que vai, porque isso o demônio quer. O demônio ele quer ocultar. Ele quer ocultar a presença dele nesses negócios. Então sabe que se a pessoa chega e se abre para outra pessoa, para o confessor ou para a sua superiora, se abre, a superiora ou o confessor na hora vai ver a tentação. E vai falar, não faça isso. Olha, que isso é coisa do demônio. Não faça isso, porque você está se comportando bem, você está fazendo as coisas bem. Isso não é coisa de Deus. Então vai te abrir os olhos, o demônio não quer isso. A nossa Santa Madre sempre falava assim, que ela queria que as formandas, que as noviças, fossem como espelhos onde a gente se pudesse ver, que fossem claras e cristalinas. Porque a pessoa que ela falava assim, que são como gavetas fechadas, as 7 chaves, nunca vão terminar bem. A pessoa que ela não é sincera, que ela é limpa, que ela tem essa confiança, que ela possa contar, que ela possa desabafar, que ela possa buscar uma ajuda, ela vai acabar na armadilha do inimigo. Porque o inimigo vai ser assim, porque o inimigo justamente vai fazer aquela pessoa se fechar para ela não conseguir ajuda. Então, por isso que a nossa Santa Madre fala, se tem alguma noviça que é uma gaveta fechada, melhor mandar ela para a casa dela, porque vai dar desastre do mesmo jeito. Porque ela mesma está buscando a sua própria ruína. Porque eu falo assim, como eu falava antes, os padres, os reitores, os formadores, os bispos, nós não temos uma bola de cristal para saber o que está passando dentro da alma de cada um. Então, por isso, a pessoa tem que ter uma atitude humilde de chegar e falar, olha, me está acontecendo isso, me ajuda. Com esse ato de humildade, Deus vai tirar todas as trevas que tem na alma daquela pessoa. Porque aí o diabo vai ser desmascarado. Uma menina que a mulher está tendo uma crise, está assim, vai chegar no confessor e falar, padre, olha, me está acontecendo isso, 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 me ajuda?
Deus vai abençoar. Agora, a pessoa que fala, não, eu consigo resolver minhas coisas sozinha, eu consigo fazer minhas coisas sozinha, e eu vou tomar minhas decisões sozinha. Espera, filha, pode tomar sozinha, mas também as consequências você vai aguentar sozinha. Então, isso que a gente é uma das regras mais grandes de Santo Inácio é essa. Em tempo de desolação, nunca faça mudança. Então já passou até da nossa hora, assim, mas eu queria terminar esse capítulo para a tarde a gente ver outro pouco, né? Então espero que tenha sido bem esclarecedor isso, que possam ajudar, né, a todos vocês, né, no processo de discernimento, né? E vamos continuar aí nessa luta. Então vamos rezar uma Ave Maria para terminar o nosso encontro, para que Nossa Senhora nos possa cada dia ajudar mais e iluminar mais o nosso caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, um resto de bom dia, um bom almoço. Então, voltamos às 4 da tarde, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos.